Fala, meus amigos, meus colegas, meus alunos. Hoje nós vamos começar o livro 3, tá? Vamos para a primeira Química, a Química 1, nossa primeira aula deste livro, tá? Essa aula ela vai focar bastante na química, digamos, nos compostos inorgânicos, os ácidos, bases, óxidos, sais, mas esse capítulo ele vai falar sobre os ácidos, né? O começo aí dos ácidos. Para a gente entender os ácidos, nós sabemos que os ácidos eles estão num processo natural, né, do nosso dia a dia e na natureza. Por exemplo, aquelas rochas e cavernas, estalactites, aqueles processos das cavernas, foram feitos através de corrosão, né, de ácidos, causado justamente pela água e o gás carbônico e o ar, que se formaram um ácido carbônico aí, e corroeu, digamos, formou aquelas cavernas que a gente sabe que existem, né? Aí muitas não foram ainda nem descobertas por esses descobridores, exploradores de cavernas, tá bom? Então nós vamos começar falando sobre os ácidos. Nós já sabemos que os ácidos eles têm a tendência, né, a liberar o hidrogênio ionizável, né, aquele hidrogênio H+. Então, uma das características que eu gosto sempre de citar, se vier em provas, se vier em exercício, como é que eu reconheço um ácido? Não todos, mas a maioria, gente, se vocês observarem, eles vão vir com hidrogênio na frente, tá? Os autores, eles gostam sempre de colocar o hidrogênio, por exemplo, o HCl. Esse hidrogênio aqui está dizendo que é um hidrogênio ionizável, tá? Ele pode qualquer momento, sair e virar um H+, tá certo? Então, nesse caso aqui, nós vamos aprender primeiro a classificar os ácidos. Os ácidos, eles são classificados em 5 formas. A gente pode classificar um ácido. Primeiro, presença do oxigênio. Primeiro, a gente tem que olhar. O ácido, ele tem oxigênio ou não tem? Ou é uma coisa ou é outra. Ou ele tem ou não tem. Se ele tem, ele é oxiácido. Facinho. Óxido de oxigênio está dizendo que ele tem oxigênio. Se ele não tem, ele é um hidrácido. Esse hidro, né, de hidrogênio está dizendo que aí ele só tem hidrogênio mais algum elemento químico que não é oxigênio. Tá bom? Então, essa primeira classificação, presença de oxigênio, sim ou não. Se tem, é oxiácido, se não tem, é hidrácido. Aqui alguns exemplos, tá? Dos oxiácidos, eles têm oxigênio, e já esses não têm oxigênio, são os hidrácidos. A próxima é a presença de carboxila. Gente, a carboxila, né, a gente sabe que o ácido, uma grande característica dele é essa carboxila aqui, tá? Que a gente já viu em algumas aulas. A característica, como é que eu reconheço um ácido? Numa ponta nós temos uma carbonila com OH, formando aí a carboxila, tá? Então esse pedaço aqui, caracteriza um ácido. Há muitas as vezes ele vem assim, COOH. Então não esqueça, quando vocês virem numa questão que está lá dizendo assim, COOH, é sinal que é isso aqui, COOH, tá? C dupla O ligada a uma hidroxila, C dupla O ligada à hidroxila, tá? Então não esqueçam disso. Então, se ele vem com a hidroxila, gente, ou com a carboxila, ele é um ácido orgânico. Ele só vai ser orgânico se ele vier com essa carboxila, tá? Agora, se ele não vier com esse ácido, certo? Não vier com esse ácido, aliás, com essa carboxila, ele vai ser apenas um ácido inorgânico, tá bom? A terceira, gente, é a volatilidade. Eu vou explicar de uma forma bem fácil para vocês entenderem. Um composto, um ácido que ele é volátil, é aquele ácido que na temperatura ambiente, ou então, ele vai virar um vapor, né? Ele vai virar um gás. Então, no caso aqui, nós temos a volatilidade. A maioria, tá? Eu vou botar até aqui assim, quase todos, tá? Quase todos são voláteis, tá? São voláteis.
quase todos ácidos. Só que tem alguns que precisam de uma temperatura acima de 185 graus para se vaporizarem, volatilizarem, tá bom? Então vocês não esqueçam disso no caso. Quem é ele? Ó? O ácido sulfúrico, né? E aqui o ácido fosfórico, né? Então vocês prestem atenção nessa diferençazinha aí, tá? Dessa classificação. A quarta classificação, gente, é o número de hidrogênios ionizáveis. É o seguinte, você vai olhar para o ácido e vai prestar atenção quantos hidrogênios ionizáveis eles têm. Se ele só tem um, ele é monoácido. Se ele tem dois, ele é diácido. Se ele tem 3, ele é triácido. E se ele tem 4 hidrogênios ionizáveis, ele é um tetraácido. Facinho essa daí, né? Só você bater o olho já sabe se é mono, se é di, se é tri ou tetraácido, tá bom? Número de elementos. A combinação dos ácidos, né? Por exemplo, o ácido binário, ele é bi, vem de 2, ou di é de 2 também, às vezes, tá? Mas o binário, ele é composto por 2 elementos, o hidrogênio e o enxofre, o hidrogênio e o cloro, o hidrogênio e o flúor, tá? Já o ternário são 3 elementos químicos, ó, esse aqui tem 3 elementos químicos. E o quaternário são 4 elementos químicos, tá? Então, gente, essa aqui foi a primeira classificação, certo? A gente, para a gente ter uma noção mais ou menos como que os ácidos se apresentam na nossa natureza e também para a gente entender melhor a conjuntura desses ácidos. Bom, um outro passo que a gente pode tomar é falando sobre o que é hidrogênio ionizado. Eu já tenho comentado bastante, teve outras aulas passadas sobre ácidos que a gente também comentou, sobre os hidrogênios ionizados, também chamado hidrogênio ácido, né? Gente, eu quero que vocês entendam que todos os hidrogênios, né? E, aliás, ácidos de arrênios possuem hidrogênios ionizáveis, tá bom? Então, o hidrogênio ionizável é aquele que se desprende da molécula, né, para se ligar a uma base, certo? Se ligar a uma base e formar aí um certo tipo de ionização, tá bom? E vamos lá. Em hidrácidos, nós falamos que aqui, ó, hidrácidos e oxiácidos, eles são inorgânicos, tá? E os orgânicos é aqueles chamados carbônicos, carboxilas, né? E aí vamos aqui entender uma coisa. Nos hidrácidos, todos os hidrogênios ionizáveis, aliás, todos os hidrogênios são ionizáveis. Então, no caso dos hidrácidos, nós já sabemos que é aqueles que não têm oxigênio. Já os que têm oxigênio, os oxiácidos, também, todos possuem hidrogênio ionizáveis. Só que tem uma regrazinha para o ácido fosforoso e hipofosforoso. Esses dois, eles não têm todos os hidrogênios. Por quê? Por exemplo, o ácido fosforoso, ele vai ter um hidrogênio, esse aqui, ele não vai ser ionizado. Vai ser apenas os que estão ligados ao oxigênio. Ó, esse vai ser ionizado e esse também. Agora esse aqui não, tá? Também no hipofosforoso, que ele no caso só tem 2 oxigênios, aqui vai ser outro, digamos, outro hidrogênio, né? Eu acho que sim. Outro hidrogênio. Aí, ó, esses dois não vão ser, tá? No caso, só serão os dois que são ligados ao H, certo? Já no orgânico, gente, que é aquele que tem, aqui eu lembro que eu falei da carboxila, aqueles pedaços aqui, ó. Somente o hidrogênio que está ligado à carboxila, esse aqui, ó, que está ligado a essa carboxila que vai. Os outros que estiverem ligados a carbonos não vão ser ionizados, tá bom? Então, vamos mentalizar essa regrinha, né, para poder mais na frente a gente trabalhar com isso. Bom, e vamos falar agora um pouquinho sobre o grau de ionização, representado pela letra alfa, tá? Também chamada de força ácida, mais conhecido como força ácida, eu conheço mais como força ácida, tá bom? Então essa força ácida, esse grau de ionização, a fórmula dele é o número de mols que se ionizam dividido pelo número de mols que dissociam, tá? Aqueles que vão se dissociar, no caso
os hidrogênios ionizados. Como é que eu vou saber disso? Nós temos uma tabela até 100%, digamos, dessa força ácida. E aí, lá eu posso ver o seguinte, quando o ácido é forte, quando ele é moderado, semi-forte chamado também, e quando ele é fraco, né? Então eu vou ter essa percepção. Mas como é que eu sei, professor? A partir do momento que se a minha força ácida, né, ela estiver dando acima de 50%, né, minha força ácida deu acima de 50%, então eu sei que ele é um ácido forte. Por exemplo, o HCl, ele é muito forte, a força ácida dele é 92,5%, quase 100%, né? Aí nós temos o semiforte, que é chamado também de moderado, né? Aquele que é mediano. Ele vai ficar de 50, tá? 50 cravado, para baixo, até 5, tá? Até 5% ele vai ser moderado. Então, de 5% a 50% é moderado. Passou de 50% é forte, tá? Quem é um exemplo desse? Esse aqui, ó. Esse ácido H2SO3, ele está com 30%, ele está entre os 5 e os 50, tá? Então, ele é moderado. Ele é semi-forte. E um ácido fraco? O ácido fraco, gente, é todos aqueles que são até 4,99%, né? Porque 5 já é considerado moderado. Então, ó, o exemplo aqui, né, esse H2S 0,076 é uma porcentagem pequena, ele é muito fraco esse ácido, certo? Então aqui nós estamos dividindo o ácido forte, vamos só recordar, de 50 acima, né? Ácido semiforte de 50 abaixo até 5%, e abaixo de 5% nós temos um ácido fraco, certo? Então essa parte fica clara porque ela é uma parte desse grau de ionização que muitas vezes já vem formando o grau de ionização. Ou então aqui vocês viram a formulazinha que é só pegar o número de moléculas que se ionizaram dividir pelo número que dissociaram, tá? No caso, a ionização de poliácidos é o seguinte: o poliácido é quando ele tem mais de um hidrogênio ionizável. No caso aqui, ó, a gente pode ver esse exemplo, tá? Ele tem mais de um, tem dois. Ele não vai liberar os dois de uma vez. Ele vai liberar um, depois ele vai liberar o outro. Então são duas reações aí, tá? Então o que acontece, ó? Ele primeiro liberou esse hidrogênio aqui, ó, um desses dois hidrogênios, tá? Ionizáveis para a água. Aí, ó, ele vai ficar no lugar de dois, ele vai ficar só com um, tá? Só com um, e a água recebeu um hidrogênio. Então ela ficou com 3, tá? A partir desse momento, gerou esse novo ácido aqui, ó. Aqui é o ácido 2, aqui é o ácido 1, aqui é o ácido 1, aqui é o ácido 2, que foi, né, gerado depois. Aí eu vou pegar esse ácido 2 e vou tirar de novo, mais água de novo, outro hidrogênio H+. Vai restar só o CO3 aí, né? Então, aqui ele vai deixar de ser ácido. Aí fica o seguinte: o primeiro ácido tem uma força ácida maior, tá? Então, e tem um PA, que é pKa, que é justamente a constante, né? O Ka é a constante ácida, certo? Ele vai ser maior, tá bom? Por conta disso, por causa que ele vai ter uma força ácida maior no primeiro ácido. No segundo ele já perde um pouco, então ele não se ioniza tanto. Então, gente, façam atividades, né, proposta aqui do livro aí, para a gente resolver e tentar ver algumas questões. Espero ter ajudado mais uma vez. Então, gente, a gente vai ficar por aqui. Façam as atividades propostas aí do capítulo, tá? Espero vocês na correção. Um abraço, fiquem com Deus e bons estudos. E uma boa passagem por essa quarentena, né? Nós, se Deus quiser, vamos vencer todos juntos.